Olá pessoal, tudo bem? Professor Cristiano, sejam aí todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Bom, nessa aula de hoje nós vamos trabalhar com vocês aí alguns conceitos principais de hidrostática, tá certo? Bom, a primeira coisa que nós temos que saber é o conceito, da hidrostática. O que é hidrostática? Bom, hidrostática é a parte da mecânica que estuda as condições de equilíbrio nos fluidos, tá certo? Agora, o que são fluidos? Fluidos é toda substância que está no estado líquido ou que está no estado gasoso ou no estado de vapor. Vale a pena a gente ressaltar que vapor e gás não são sinônimos, não são a mesma coisa. Esse é um conceito que vem lá da termodinâmica. Qual que é a diferença entre vapor e gás? Bom, o gás é uma substância que, por mais que você aumente a pressão sobre ele, ele não se liquefaz, ele não passa para o estado líquido. Já o vapor não, se você aumentar a pressão sobre ele, se você comprimi-lo, chega um momento que ele se liquefaz, certo? Mas via de regra, não é o nosso objetivo, Nosso objetivo aqui é estudar a hidrostática. Então a hidrostática é isso, é a parte da mecânica que estuda os fluidos, que são os líquidos e os gases. Bom, uma grandeza muito importante que nós precisamos conhecer na hidrostática é a grandeza densidade. O que vem a ser densidade? Bom, densidade, pessoal, é a grandeza que mede a razão entre a massa do objeto e o volume que ele ocupa no espaço. Bom, então nós podemos calcular a densidade por essa equação aí, ó. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Nessa equação, o m representa a massa, que tem como unidade oficial o quilograma, o v representa o volume, que tem como unidade metro cúbico, logo a unidade oficial da densidade é essa aí, ó, quilograma por metro cúbico, tá certo? Uma outra grandeza muito importante que nós precisamos conhecer aqui é a massa específica. A massa específica vai ser representada por essa letra aqui, gente. Essa letra aqui é chamada Mi. É uma letra do alfabeto grego. Parece a letra U minúsculo, mas não é. É o Mi. O que vem a ser massa específica, pessoal? Bom, a massa específica é também a grandeza que mede a razão entre a massa do corpo e o seu volume, agora compactado. Então, essa é a equação que possibilita o cálculo da massa específica. Parece com densidade, mas não é. Vamos já explicar aqui qual que é a diferença. Bom, então esse m aí é a massa do objeto, ou da substância. Esse v é o volume compactado em metro cúbico e o mi é a massa específica. Qual que é a diferença entre massa específica e densidade, tendo em vista que tem formas bem parecidas? Bom, a massa específica ela é a grandeza que mede essa razão aí, ó, quando o volume do objeto ou do corpo está compactado. Quando o volume não estiver compactado, aí a gente não pode falar em massa específica. Então a gente vai usar massa específica toda vez que a gente estiver trabalhando com fluido, ou seja, com líquido ou gás. Porque nesse caso não existe brecha, não existe espaço vazio no interior dessas substâncias, tá certo? Então para fluido, que é líquido ou gás, a massa específica e a densidade vai ser o mesmo valor. A mesma coisa acontece quando eu tenho um objeto maciço, que a densidade e a massa específica têm o mesmo valor. Ok? Temos aqui uma tabelinha com alguns valores de massa específica. Essa tabela aqui de referência foi retirada aqui do volume do rádio, volume 2. Por exemplo, está aqui ó, o ar. Quanto que vale a massa específica do ar? Na unidade oficial, que é quilograma por metro cúbico, vale 1,21. Certo? Tem aqui do isopor, do gelo, da água, uma tabelinha de referência. Uma outra grandeza muito importante que nós precisamos conhecer aqui, nessa introdução à hidrostática, é a pressão. Como que a gente faz para medir a pressão sobre os sólidos? Bom, a pressão, por definição, ela é tida como a razão entre uma força que é distribuída por uma superfície. Então, se a pressão é uma força distribuída por uma superfície, como que eu posso calcular a pressão? Posso calcular assim, ó, a pressão é igual a força dividido pela área. Nessa expressão, o F representa a força, a letra A representa a área. A força tem como unidade oficial o Newton, a área o metro quadrado, E a razão entre os dois, então, aí vai ser a pressão, que pode ter como unidade oficial o Newton por metro quadrado ou Pascal. Essas duas unidades aqui são sinônimos. Você pode representar tanto em uma quanto em outra. Ok? Mais uma vez, representamos aqui uma tabelinha de referência, Essa tabela foi retirada aí do livro do rádio. Então, aqui você tem algumas pressões, ó. Então, por exemplo, quanto que vale a pressão atmosférica ao nível do mar? Ao nível do mar, a pressão do ar tem esse valor aqui na unidade oficial, ó, 1 vezes 10 a quinta,
ou Pascal, ou Newton por metro quadrado. Você tem aqui a pressão no centro do Sol, no centro da Terra, alguns valores de referência que você usa, por exemplo, em alguns exercícios, né? Bom, vamos fazer aqui então o primeiro exemplo sobre hidrostática. Nesse exercício aqui, ó, esse exercício também foi retirado aí do RAD, volume 2, oitava edição. Ele diz assim, ó, uma sala de estar tem 4,2 metros de comprimento, 3,5 metros de largura e 2,4 metros de altura. Aí a primeira pergunta que ele faz é o seguinte, ó, qual é o peso do ar na sala se a pressão do ar é 1 atm, ou seja, uma sala que está aí ao nível do mar. Então vamos ver lá como é que é feita a resolução. Bom, então, se a gente quer descobrir o peso do ar que está na sala, nós temos que usar a equação para calcular o peso. Como que a gente encontra o peso de um objeto? Está aqui, ó, o peso é igual à massa do objeto vezes a gravidade. Então, para eu descobrir o peso do ar, eu tenho que descobrir a massa do ar. Bom, nós acabamos de ver, né, que a massa específica pode ser a razão entre a massa e o volume. Se eu isolar a massa, eu vou ter isso aqui, gente. Então, a massa é igual a quem? A massa é igual ao produto da massa específica pelo volume. Então, se eu vim aqui na equação do peso, onde tem massa, eu posso colocar aqui μ vezes V. Massa específica vezes volume. Fazendo isso, né, eu vou ter essa equação aqui para o peso. Ó. Então, o peso de um objeto também pode ser obtido pelo produto da massa específica vezes o volume vezes a gravidade. Pronto. Ó. Então, basta eu pegar os dados e substituir. A massa específica do ar, nós temos naquela primeira tabela que foi mostrado, é 1,21 na unidade oficial, vezes o volume. Como que eu encontro o volume de uma sala que tem essas dimensões aqui com o formato de um paralelepípedo? Basta eu multiplicar as dimensões, né? 4,2 de comprimento, 3,5 de largura e 2,4 de altura. Esse produto aqui é o volume na unidade oficial. Vezes a aceleração da gravidade, que é quanto? 9,8 metros por segundo quadrado. Fazendo isso, eu vou ter aqui o peso do ar nessa sala. Esse produto aí, ó, se você fizer na calculadora, dá aproximadamente quanto? 420 newtons. Eu gostaria só de dar uma dica, quando vocês estiverem assistindo o vídeo e nós começarmos a fazer aqui as resoluções, vejam aí inicialmente o enunciado da questão, pausem o vídeo, tentem fazer a resolução e depois vocês dão aí continuidade ao vídeo para ver se vocês acertaram, né, o exercício. Ok? Essa pergunta tem um item B. No item B ele diz o seguinte, ó, ele pergunta assim, ó, qual é o módulo da força que a atmosfera exerce sobre o alto da cabeça de uma pessoa que tem uma área da ordem de 0,04 metros quadrados. Então essa aí é a área da cabeça da pessoa. Ele quer saber qual que é a força que essa atmosfera exerce. Bom, nós vimos aí, né, que para a gente calcular a pressão, a gente sabe que pressão é a força dividida pela área. Então está aqui, ó. Então, se eu isolar nessa equação aqui a força, eu vou ter que a força é igual ao produto da pressão pela área. Pronto, ó. Então basta eu pegar a pressão da sala, como a sala está ao nível do mar, é 1 atm a pressão, ele disse, né? 1 atm tem quanto na unidade oficial? Isso aqui, ó, 1 vezes 10 à quinta. Esse valor também está lá na tabelinha que nós demos. A área da cabeça da pessoa ele já deu, já está aqui, ó, esse valor, tá certo? Fazendo aí o produto, nós vamos ter isso aqui, ó, a força que a atmosfera exerce na cabeça do cidadão é quanto? 4 vezes 10 ao cubo newton. Ok, pessoal? Então esse foi o primeiro exercício que nós fizemos, né? Vamos fazer apenas mais uma questão dessa parte introdutória aqui. Esse segundo exemplo, ele tem como enunciado o seguinte, ó. Mistura-se uma mesma quantidade de volume de dois líquidos miscíveis cujas densidades são D1,04 grama por ml e D2,06. Qual o valor da densidade da mistura? Ok? Então está aqui, ó. Vamos ver como é que a gente faz. Então eu tenho lá, por exemplo, primeiro volume, está aqui, primeiro líquido. Vou adicionar ele um outro líquido, está aqui o recipiente, né, que contém o segundo líquido. E se eu misturar os dois, eu vou ter aqui a mistura. Está aqui esse frasco maior. Quanto que vale o volume do primeiro? Não sei. Ele falou apenas que é uma mesma quantidade de volume. Então vou colocar um valor genérico, V. Como ele disse que o volume dos dois líquidos é iguais, e eu adotei que o primeiro tem um volume V, então o segundo também tem um volume V. Se o primeiro tem um volume V e o segundo tem um volume V, qual que é o volume da mistura? É a soma dos dois, 2V. Como a densidade dos dois líquidos são diferentes e eles têm volumes iguais, eles vão ter massas diferentes. Então, quanto que vale a massa do primeiro? Não sei, vou chamar de M1. A massa do segundo vou chamar de M2 e, obviamente, né, a massa da mistura vai ser a soma das massas, M1 mais M2.
A densidade do primeiro nós sabemos quanto que vale, né? 0,4 grama por ml. A densidade do segundo ele deu também 0,6. E a densidade da mistura eu não sei, eu quero encontrar. Coloquei lá dm. Se a gente pegar essas três grandezas aqui, ó, densidade do primeiro, D1, massa do primeiro, M1, e volume do primeiro, e jogar na equação da densidade, vai ficar assim, D1 é igual a M1 sobre V. E aí, se eu jogar esses três dados na equação da densidade e isolar o M1, eu vou encontrar isso aqui, gente. Então, a massa do primeiro é o volume, que é V, vezes 0,4. A mesma coisa, fazendo com o segundo, eu encontro aqui, né, o volume do segundo. A massa do segundo, que é 0,6, que é a densidade vezes volume, ok? Bom, se eu quero então encontrar a densidade da mistura, está aqui, ó, a fórmula da densidade. Densidade é a massa dividido pelo volume. Quanto que vale a massa da mistura? M1 mais M2. Está aqui. Dividido pelo volume da mistura, que vale quanto? 2V. Pronto, ó. Como eu descobri o valor de M1, está aqui, ó, 0,4V. Descobri o valor de M2, que é 0,6V, está aqui, ó. Divido isso pelo volume, 2V. Pronto, ó. Substituindo os dados na equação, eu vou ter isso aqui. Como esse volume que aparece em cima é V e o de baixo também é V, posso cortar aqui o volume de cima com o volume de baixo. Fazendo isso, vai ficar para mim 0,4 mais 0,6 dividido por 2. 0,4 mais 0,6 é 1. 1 dividido por 2 dá quanto? Meio. Como a unidade das densidades estão em grama por ml, a mistura também vai estar aqui na unidade grama por ml. Ok, pessoal? Então tá aí, fizemos mais um exemplo aí, né, sobre a parte introdutória à hidrostática. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. Falou, pessoal? Muito obrigado, até mais.